Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa. E este é mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Bem, dando continuidade à nossa série sobre a predestinação, chegamos agora ao 16º episódio, intitulado Nenhum dos planos de Deus pode falhar. Jó 42:2. Neste vídeo, abordaremos a firme e inabalável certeza de que tudo o que Deus determinou desde a eternidade será infalivelmente cumprido. Não há força, criatura, evento ou contingência capaz de frustrar o conselho divino, como declarou Jó, após ter profundamente humilhado e instruído pela soberania de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essa afirmação é uma das expressões mais claras da infalibilidade e eficácia absoluta do decreto divino. Ela destrói, de uma vez por todas, qualquer noção de incerteza, acaso, liberdade ou autonomia da criatura. O mundo, a história e até mesmo os atos humanos se movem segundo o desígnio eterno do Senhor, de modo que tudo o que acontece é exatamente e perfeitamente o que ele determinou que acontecesse. Biblicamente, a predestinação de Deus não é apenas uma previsão, mas uma determinação eficaz e irresistível. Quando Deus decreta, ele também realiza. E o resultado é inevitável. O propósito deste vídeo é, portanto, fortalecer nossa fé na soberania exaustiva de Deus. Nenhum dos planos do Altíssimo pode falhar, nem na criação, nem na redenção, nem na condenação dos ímpios, pois tudo é cumprido conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Então, primeiro ponto do vídeo, o significado bíblico de planos em Jó 42:2. Quando a Escritura declara: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Ele se refere ao conjunto de todas as proposições da mente de Deus. Isto é, tudo aquilo que Deus concebeu e determinou realizar desde toda a eternidade. Cada plano é, portanto, uma proposição na mente divina acerca daquilo que Deus mesmo faria, e não sobre o que o homem escolheria independentemente. Assim, quando a Escritura fala no plural planos, ela expressa a multiplicidade de atos e eventos determinados por um único decreto. Há uma diversidade de efeitos, mas uma unidade de causa. Os planos de Deus são o conjunto de todas as proposições da sua mente com relação ao que ele mesmo faria. E este conjunto completo de proposições da mente de Deus é o seu desígnio, decreto ou predestinação. O plano de Deus, dado que é absoluto, é um conjunto de proposições acerca de todas as coisas que Deus causaria. Por isso, usamos a palavra plural planos. Uma vez que o plano de Deus é, tal como o próprio Deus, absoluto ou sem qualquer limite, então o plano de Deus é sobre todas as coisas, abrange todas as coisas, passadas, presentes e futuras. E por isso, ele tem
todas as proposições nele sobre todas as coisas que viriam a existir. Bem, o plano de Deus é absoluto, porque é característica própria do ser divino, que é absoluto. Ele não depende de circunstâncias criadas, nem reage a eventos externos. Antes, todas as coisas são causadas porque Deus as concebeu e decretou. Logo, o conjunto dos planos de Deus é o conjunto total de tudo o que existe e ocorrerá. O conjunto de todas as proposições verdadeiras acerca de todos os atos e acontecimentos, passados, presentes e futuros, determinados exclusivamente pela vontade divina. Portanto, afirmar que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado é reconhecer que nada do que Deus determinou pode deixar de se cumprir, pois os planos são a própria estrutura lógica e causal do real, sustentada pela vontade soberana e onipotente do Criador. Então, segundo ponto do vídeo, a infalibilidade dos planos de Deus e sua relação com a causação divina. Quando afirmamos, com base em Jó 42:2, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, estamos afirmando nada menos do que a infalibilidade ontológica e causal do decreto divino. O texto não apenas expressa a onipotência de Deus, mas declara que nenhum dos seus planos ou pensamentos pode falhar. Ou seja, tudo o que ele concebe e determina inevitavelmente acontece, pois o próprio Deus é quem causa o cumprimento de cada uma das proposições da sua mente. Não existe, portanto, diferença entre o conceber e o cumprir na mente de Deus. O que Deus determina em seu decreto eterno, ele mesmo executa na história. E essa execução não é hipotética nem condicional, mas absolutamente eficaz. Como diz Efésios 1:11, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade é o decreto, o fazer é a causação. Ambas são inseparáveis, pois Deus é simples e uno em sua essência. Assim, a infalibilidade dos planos divinos significa que toda a realidade é o desdobramento necessário do conselho eterno de Deus. Nenhum evento, decisão ou contingência escapa à sua determinação, porque não existe contingência real fora da mente divina. Tudo o que acontece só acontece precisamente porque Deus o quis e o fez acontecer. De modo que até mesmo o que chamamos de eventos secundários são efeitos diretos da causação primária e contínua de Deus sobre todas as coisas. Tudo o que ocorre é o que Deus causa. E tudo o que Deus causa é concebido em sua vontade, ou conjunto de todas as proposições da sua mente. Efésios 1:11, Apocalipse 4:11. Logo, tudo o que ocorre é concebido na vontade de Deus, ou conjunto de todas as proposições da sua mente. Em outras palavras, tudo o que ocorre é predestinado por Deus. Negar essa relação causal direta entre o plano e a execução é negar a própria soberania e unidade do ser divino. Se Deus concebeu algo e isso não se cumpre, então ele não é onipotente, não é soberano. Se algo se cumpre, vem a existir que ele não concebeu,
então ele não é onisciente. Portanto, a única posição coerente com a revelação bíblica é que os planos de Deus são absolutamente infalíveis, porque ele mesmo é quem causa a sua realização, sem exceção, sem contingência e sem resistência possível. Terceiro ponto, a negação bíblica de qualquer possibilidade de frustração dos planos divinos. A Escritura é absolutamente clara em afirmar que nada pode frustrar, alterar ou adiar os decretos de Deus, pois o decreto divino é a expressão da própria essência imutável do ser divino. Jó 42:2 é uma confissão de fé diante dessa verdade, não uma suposição piedosa, mas uma declaração teológica fundamentada no caráter de Deus. Quando Jó diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, ele está reconhecendo que a realidade inteira é definida e governada por um decreto invencível e irresistível, que abrange todos os detalhes do universo. Deus não apenas conhece o fim desde o princípio, Isaías 46:10, mas declara e determina esse fim. Ele mesmo afirma: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa passagem elimina qualquer possibilidade de contingência, acaso, liberdade ou autonomia do ser criado. Nenhuma criatura, decisão humana, poder espiritual ou circunstância histórica pode se opor àquilo que Deus determinou. A totalidade da história é a descrição da execução do decreto eterno. Esse ensino é reafirmado em inúmeros textos. O Senhor faz tudo para um fim, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16:4. O propósito do Senhor permanecerá para sempre. Salmo 33:11. O que o Senhor determinou, isso fará. Isaías 14:27. Em todos esses versículos, a ênfase está em um mesmo ponto. Os planos de Deus são irresistíveis, porque são causativamente sustentados por sua onipotência e imutabilidade. Logo, não há no universo qualquer possibilidade de falha divina, nem no campo moral, nem no físico, nem no espiritual. Até mesmo o pecado, a rebelião e as decisões humanas fazem parte da execução histórica do conselho eterno de Deus. Negar isso seria admitir um dualismo absurdo, no qual forças externas à vontade divina poderiam frustrar o Criador. Por isso, a confissão de Jó deve ecoar em toda a teologia cristã e reformada. Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque ele é o autor, sustentador e executor de tudo o que existe. Quarto ponto, a relação entre a imutabilidade divina e a impossibilidade de frustração de seus planos. A razão última pela qual nenhum dos planos de Deus pode falhar está enraizada na imutabilidade do próprio Deus. O decreto divino é imutável porque Deus é imutável em seu ser. Qualquer mudança ou variação nos planos de Deus implicaria uma mudança em seu próprio ser, o que é impossível, pois ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Tiago 1:17. A vontade de Deus não se adapta à história, ao contrário. A história é a concretização temporal da vontade eterna
de Deus. Tudo o que ocorre é o reflexo fiel e necessário do que Deus, desde toda a eternidade, determinou causar. É por isso que o decreto não pode ser frustrado, porque o próprio Deus que o concebeu é quem o sustenta e executa. Como declara Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? A ideia de que Deus possa mudar seus planos ou reagir a acontecimentos externos é uma forma disfarçada de paganismo, uma projeção humana sobre o Criador, como se ele fosse limitado pelo tempo, pelo espaço ou pela vontade das criaturas. Mas o Deus das Escrituras é o Deus que opera tudo segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. E, portanto, não existe qualquer possibilidade de que algo lhe escape ou lhe resista. A imutabilidade divina garante não apenas a infalibilidade dos decretos, mas também a coerência absoluta entre o plano eterno e sua execução temporal. Deus não muda, logo, seus planos não mudam. E porque seus planos não mudam, eles se cumprem exatamente como ele determinou. Em última análise, a imutabilidade de Deus é a base metafísica da certeza de que Jó 42:2 é uma verdade universal e inabalável. O Deus imutável realiza imutavelmente tudo o que decretou. Quinto ponto do vídeo: a adoração e o descanso que fluem da infalibilidade dos planos de Deus. A confissão de Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, não é apenas uma proposição teológica, é uma declaração de adoração e rendição total diante da majestade soberana de Deus. O entendimento da infalibilidade dos decretos divinos conduz inevitavelmente à reverência, à confiança e à paz interior. Saber que Deus causa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1:11, é reconhecer que tudo o que acontece, sem exceção, é parte de um plano perfeito, sábio e glorioso, mesmo quando, aos nossos olhos, pareça confuso ou doloroso. A certeza de que nenhum dos planos de Deus pode falhar é o fundamento da verdadeira adoração. O crente não adora um Deus impotente, dependente ou incerto, mas o Senhor do tempo, da história e de cada detalhe da realidade, que realiza todas as coisas segundo a sua vontade. Essa certeza elimina a ansiedade, destrói o medo e torna impossível qualquer dúvida quanto ao cumprimento das promessas divinas. Como afirma Isaías 46, 9-10. Eu sou Deus, e não há outro. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Além disso, essa doutrina nos conduz ao descanso espiritual absoluto. Se os planos de Deus são infalíveis, então toda resistência humana é vã e toda tentativa de alterar o curso da história é inútil. O crente pode, portanto, descansar em perfeita confiança, sabendo que tudo já foi determinado, sustentado e dirigido pelo decreto eterno de Deus. Até mesmo o mal e o sofrimento dentro desse plano soberano servem aos propósitos da sua glória e ao bem dos seus eleitos. Romanos 8:28. A compreensão de Jó, ao fim de sua provação, é o ápice da fé madura. Ele reconhece que Deus governa tudo
e que nada escapa ao seu domínio. Assim também, todo cristão que entende a soberania exaustiva do Senhor deve unir-se a essa confissão, proclamando com humildade e adoração: Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nem na criação, nem na redenção, nem na consumação de todas as coisas. Concluindo, bem, ao término desta reflexão sobre a predestinação, vemos que Jó 42:2 é uma confissão não apenas de humildade, mas de reconhecimento da soberania absoluta de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, pois todos eles procedem de uma mente infinita, de um propósito eterno e de uma vontade irresistível. Tudo que existe, do menor átomo ao mais vasto império, está subordinado à determinação divina e nada escapa à execução perfeita de sua vontade. Para o ímpio, esta verdade é aterradora, mas para o crente, ela é fonte de consolo e segurança. Saber que o Senhor governa cada detalhe da realidade significa que nada é acaso e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Assim, Jó, após todo o sofrimento, pôde finalmente reconhecer que o propósito de Deus é perfeito e que nenhum de seus planos pode falhar, nem no céu, nem na terra, nem na história. Portanto, nossa esperança repousa não na inconstância humana, mas na firmeza do decreto divino. E diante dessa certeza, só nos resta dizer com reverência e fé: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado o conteúdo deste vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro no canal Reforma e Teologia.